Igreja Assembleia de Deus, Harmonia. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, nesta noite estamos aqui mais uma vez com o propósito de adorarmos a Deus, de estar louvando ao Senhor e trazendo uma palavra ao teu coração nesse período em que todos estamos em confinamento em casa, nessa quarentena, e nós oramos ao nosso Deus para que isto passe muito rápido e que a intervenção de Deus ocorra para que tudo volte ao normal, que possamos nos encontrar outra vez em comunhão uns com os outros e poder abraçá-los e poder rever os irmãos. Será uma alegria tremenda. Mas enquanto isso ainda não acontece, nós vamos até você através da nossa mídia social,
aqui no YouTube, no Facebook, que temos da nossa igreja Assembleia de Deus Harmonia. Louvamos a Deus pela sua vida e pela sua família. Nós estaremos iniciando o culto esta noite fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estar ministrando a tua palavra, louvando o teu nome, falando contigo, ó Deus. Que o Senhor possa estar ajudando cada família, cada lar. Ó Deus, abençoe os teus filhos que estão nesse momento conosco, assistindo este culto, participando conosco aqui através das redes sociais. Ó Deus, faça um milagre em cada lar. Ajude a cada um dos teus filhos. Entre, Senhor, com providência. Ajude as pessoas que estão trabalhando. Ó Deus, os grupos de riscos. Que o Senhor possa estar ajudando cada um deles. Afaste esse mal do planeta, ó Deus. Porque o Senhor é o Deus que faz milagre. É o Deus que fez os céus e a terra, e que tudo o Senhor pode fazer, porque a tua palavra diz, para Deus nada há impossível. Fica conosco, nós te pedimos uma bênção especial para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos, irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que saudade de vocês, mas estamos firmes na luta, aguardando a volta de Cristo Jesus. Vamos cantar, meus irmãos, com muita alegria. Abra sua harpa, vocês que estão em casa, neste momento de adoração ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 305 da nossa harpa cristã, Campeões da Luz. Já somos o verdadeiro campeões com Jesus. Maestro Davi. Aleluia, glória a Deus. Bem animados, louvando ao Senhor. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Cante! Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber auréis como um galardão. Levai o escudo sim da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos sós. A flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Cante! Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiel, diga! Que coisa linda! Glória a Deus! Ao bom capitão hão de receber auréis como um galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai.
Então cante com alegria. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos que são fiéis, aleluia, glória a Deus. Ao bom capitão diga: capitão, hão de receber ao resto como um galardão. Vamos repetir mais uma vez o coro, diga: breve vamos ter. Que coisa linda na sua casa essa noite, glória a Deus, aleluia. E pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis, aleluia, glória a Deus. Ao bom capitão hão de receber auréis como um galardão. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, vamos continuar cantando, louvando a Deus, que Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Vamos cantar mais um hino de número 299 da nossa harpa, que diz assim: há um canto novo no meu ser. Amém? Toda a igreja cantando com muita alegria. Maestro Davi. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Diga: Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrinto de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz o meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. A igreja canta, diga: Cristo, 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 aleluia, nome sem igual, nome sem igual, enches o contrinto de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Diga: Cristo, 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 nome sem igual, aleluia, sem igual, enches o contrinto de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrinto de prazer celestial. Diga assim agora: Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, aleluia, glória a Deus. Encheis o contrinto de prazer celeste. Diga mais uma vez: Cristo, Cristo, diga: Cristo, 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 nome sem igual, encheis o contrinto de prazer celestial. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus.
Glória a Deus. Queridos, após termos louvado ao Senhor Jesus com belíssimos hinos de louvor e adoração ao nosso Deus, gostaríamos de trazer uma palavra de reflexão ao teu coração esta noite, que se encontra no livro dos Salmos, de número 91. Um salmo muito conhecido, mas que Deus colocou em nosso coração o desejo de compartilhar com os irmãos esse texto. Salmos 91. Abra sua Bíblia e vamos ler juntamente conosco. E o texto nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Este salmo talvez seja o segundo mais conhecido e mais lido da Bíblia Sagrada, ficando depois apenas do Salmo 23, que é o mais conhecido em todo o mundo. Este salmo não tem título e não possuímos meios de saber de certo o nome do escritor, nem a data da sua composição. Até porque os salmos, eles são louvores a Deus. É o inário dos judeus. Os doutores judaicos consideram que quando o nome do autor não é mencionado em determinado salmo, a gente pode atribuir a sua autoria ao último escritor do salmo anterior a este. E se for assim, este é outro salmo de Moisés, já que o salmo de número 90 é de composição de Moisés, o grande libertador dos judeus, já que ele foi o escritor, então possivelmente ele também é o autor dos Salmos 91. É um salmo muito conhecido, como eu dissera a vocês, onde muitas pessoas usam-no de forma mística, erroneamente, como um amuleto, pois é sabido que em muitas residências este salmo fica aberto, a Bíblia aberta ali no Salmo 91, com suas folhas amareladas e sujas de poeira, acreditando essas pessoas que com isso suas vidas estarão protegidas. É uma crença que se tem e que, através desse gesto, elas serão beneficiadas com a proteção divina,
pelo simples ato de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não deve ser apenas para demonstração ou para exposição. Ela deve ser cumprida, analisada e seguida, porque é o manual de condução que nos ajuda e nos orienta e nos edifica e nos admoesta, nos consola e nos conforta. E a Bíblia não pode ser comparada ou assemelhada aos amuletos que as pessoas usam como proteção ou como objeto de sorte, como, por exemplo, uma mão em forma de figa ou um pé de coelho. Isso alguém pode até acreditar que trará sorte para a sua vida, mas o Salmo 91 não tem esse propósito, não tem este objetivo. O que a gente deve entender é que, além de crer e ter a Bíblia aberta neste salmo, ou talvez até mesmo lê-lo diariamente, é preciso viver a aplicação desse texto sagrado. E o primeiro e o segundo versículo, ou verso deste salmo, fala da habitação do Senhor, aquele que habita. Habitar significa estar dentro, estar envolvido, é fazer parte, é morar, é residir, significa viver, domiciliar-se, permanecer, manter-se, conservar-se. Então, aquele que habita, com certeza nesses dias de confinamento em casa, nessa quarentena, muitos estão sentindo a falta e a ausência dos cultos no templo físico, nas quatro paredes, sentindo a falta dos momentos de comunhão e de adoração a Deus, sentindo a falta de estar com os irmãos. E surge a saudade de ouvir os cânticos, os louvores, ou até mesmo de louvar ao Senhor com a sua voz, ou com o seu instrumento, ou em um grupo, num coro, no coral. Outros talvez também estejam com um sentimento mais pesado, talvez estejam com um sentimento de arrependimento, por não terem aproveitado mais, abraçado mais, se envolvido mais, participado mais. Porque a Bíblia diz que é preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. Veja o que diz o Salmo 122 e o verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem sabe, muitas foram as oportunidades perdidas onde o cansaço venceu o desejo de estar na presença do Senhor para adorá-lo. Onde estar em comunhão no templo não foi e nem era a prioridade em muitos momentos. Muitas vezes e ultimamente nos vemos na condição daquelas pessoas que de fato são impossibilitadas de estarem na casa de Deus por suas limitações, talvez de enfermidade, de internamento, de fragilidade, de vulnerabilidade, a sua saúde física muito frágil. Esse tempo parece interminável. Quanta saudade! E não somente isto, mas o medo e a incerteza têm tomado conta de muita gente por conta da ameaça do vírus que circula o planeta. Aquele que habita. No original hebraico, Yoshev, que tem em si o significado de viver, ou seja, de habitar de forma permanente. Porque tem pessoas que nunca tiveram o prazer ou o interesse de se envolver com as coisas de Deus.
E a Bíblia diz: aquele que habita, aquele que vive, aquele que se envolve. Essas pessoas se esquecem que há um benefício para a vida daqueles que se envolvem com as coisas de Deus, com aqueles que se envolvem com Deus. Aquele que habita no esconderijo. Esconderijo no hebraico significa lugar secreto. O salmista pediu a Deus para que ele o escondesse e o protegesse no seu esconderijo e na sua sombra. Salmos 17, o verso 8, a Bíblia diz: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. É um pedido, uma oração que o salmista faz. O Salmos 27, o verso 5 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. É a certeza que o salmista tem. No Salmos 31, verso 20 diz: tu os esconderás no secreto da tua presença. A certeza. Salmos 61, verso 4 diz: habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Aqui há um comprometimento do salmista, onde ele expressa o seu desejo de habitar, e ele diz: eu vou fazer isso para sempre. Portanto, fica o apelo neste momento para que cada um de nós possamos encontrar em Deus esse abrigo e buscar nele a sua proteção. Mas o verso ainda fala de esconderijo, aquele que habita no esconderijo. Deus tem um lugar secreto para esconder os seus filhos nas horas das maiores angústias. E quem está no esconderijo do Altíssimo desfruta de outro benefício, que o verso vai dizer: ele descansa à sombra do Onipotente. Sombra é proteção, sombra é abrigo, sombra é lugar de descanso, sombra é lugar de refrigério. Eu quero dizer a você nesta noite que Jesus te conhece. Ele conhece a tua dor, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece os teus gemidos nas horas de angústia mais densas da tua vida. Ele conhece os teus soluços, que muitas vezes ninguém vê, mas Ele vê e conhece. Ele conhece as madrugadas que você passa acordado, pensativo, com sensações diversas de falta de ar, de sufocamento por causa da angústia da vida, sentimentos contidos, os choros reprimidos, os seus medos, as suas incertezas profundas. Ele sabe os dramas que você vive no teu lar, dentro da tua casa, no seio da tua família. Jesus te conhece. Mas aquele que habita no esconderijo, ele pode descansar à sombra desse Deus que é onipotente. Glória a Jesus. Descanse na sombra do Deus onipotente. Neste salmo, é interessante a gente notar que existem 4 citações dos nomes de Deus em hebraico. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A primeira citação do nome de Deus, Altíssimo, em hebraico, El Elyon. Ou seja, o salmista diz que Deus é superior a tudo, é superior a todos. Ele é maior e o mais elevado. Ele está acima de tudo e acima de todos. Quando Abraão ele retorna da batalha com um pequeno exército de apenas 318 pessoas,
nascidas em sua casa. Ele vai e consegue libertar Ló das mãos de 4 reis com seus exércitos e também consegue recuperar todos os bens que foram levados por estes reis. Então ele veio ao seu encontro o rei de Salém, chamado Melquisedeque. E o texto sagrado traz a primeira citação desse Deus, El Elyon. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, a Bíblia diz: Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, El Elyon, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon, que entregou seus inimigos em suas mãos. Por 3 vezes, esse texto, esses 3 versículos, trazem um dos nomes de Deus, o Deus Altíssimo, o El Elyon. Em continuação, a gente também percebe mais uma citação de um dos nomes de Deus em hebraico. O texto diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Onipotente é mais uma palavra, mais um dos nomes de Deus. E aqui no hebraico é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Aqui fala do Deus que pode todas as coisas, o Deus que é a fonte de toda a existência. Gênesis 17, o primeiro verso diz assim: Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o El Shaddai. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro, seja perfeito. Aqui está mais uma citação do nome de Deus. Outra citação está ainda no verso 2 dos Salmos 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Aqui há o registro da terceira citação de um dos nomes de Deus. Senhor aqui, nessa passagem bíblica, no original hebraico, é Adonai, que significa meu Senhor, meu Deus Jeová, ou Deus meu. Jeová ou Yahvé é composto por 4 consoantes hebraicas conhecidas como tetragrama. É o YHWH. Esta foi uma palavra escrita propositalmente para que ninguém pudesse pronunciar este nome. O salmista então substitui e coloca o nome Adonai, ao invés de colocar o tetragrama ou o nome Yahvé, que é o significado destas 4 letras. E traduzindo significa eu sou. Olha só, no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículos 13 a 15, a Bíblia diz: Moisés pergunta a Deus: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é então o nome dele? O que é que eu vou dizer para eles? Então Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o Yahvé, o Jeová, o Adonai, glória a Jesus. E isto você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração.
É o próprio Deus quem diz. Ou seja, o Deus Jeová, o Deus Yahvé, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Deus estava dizendo. Assim, sempre que o tetragrama surgia em um texto bíblico, ele era lido como Adonai. E aqui é um dos nomes de Deus. E o quarto nome que é apresentado neste salmo é, ainda no verso 2, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quando ele fala, o meu Deus, ele está usando a expressão Elohim, que é o primeiro nome de Deus que aparece justamente no primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e o versículo 1, que no hebraico se lê Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significa no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Então aqui há uma citação do nome de Deus neste salmo, mais uma citação. E a gente também observa que Jesus, quando ele estava em agonia na cruz do Calvário, ele também clama pelo nome de Deus, por este nome. Mateus capítulo 27, versículo 46, a Bíblia diz, por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Essa expressão Eloi foi dita por Jesus e escrita provavelmente por influência do hebraico Elohim, que é traduzido por Deus meu ou meu Deus. Portanto, se fôssemos fazer ou trazer para os irmãos as expressões em hebraico nesses 2 versículos do Salmo 91, as pronúncias ficariam assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, El Elohim, ou El Elyon, e descansa à sombra do Onipotente, El Shaddai, diz ao Senhor, Yahvé Adonai, o grande eu sou, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus Elohim, em quem confio. Olha só que coisa maravilhosa. Portanto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar e pode confiar que tem um Deus como seu refúgio e como a sua fortaleza. O versículo 2 vai dizer, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Para poder dizer esta frase, é preciso de fato ter Deus como seu refúgio e fortaleza. Não apenas nas horas difíceis da vida, aonde todos os recursos humanos possíveis se acabam. Não. Mas em todos os momentos da vida, porque o verbo está no presente do indicativo e representa uma ação constante e contínua. Tu és. E o final do verso diz, em quem confio. Ou seja, eu estou constantemente crendo em Ti, que és o meu refúgio e fortaleza, em quem confio. Pode vir o que vier, eu confio em Ti. Pode me sobrevir ameaças várias, eu confio em Ti. Pode se levantar quem quiser se levantar contra mim, mas eu confio em Ti. É o que o verso 2 está dizendo. Porque foi uma decisão que o salmista tomou. Ele decidiu confiar em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Do 3º verso até o último verso deste salmo, que é do 3º ao 16º, a gente vai ver uma sucessão de promessas divinas.
Versículo 3: pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro é toda e qualquer coisa que venha nos prender, nos acorrentar e nos afastar da liberdade que temos em Cristo Jesus. Efésios 6:11, a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nesse tempo presente, precisamos refletir sobre o que é que tem nos afastado de Deus. O que é que tem nos laçado, nos prendido, nos acorrentado, principalmente com o propósito de esfriar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque hoje é o tempo de buscar a Deus. Jeremias 29:13, o profeta escreve: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Jesus. Mas além de Deus nos livrar do laço do passarinheiro, Ele também nos livra da peste perniciosa. Peste vem do latim, que significa calamidade, flagelo, ou flagelo, melhor dizendo. Segundo o dicionário Aurélio, peste significa doença contagiosa grave, epidemia, pestilência. É qualquer epidemia caracterizada por uma grande mortandade. Parece o tempo de hoje, não é? É justamente o que a gente está vivendo hoje. Essa peste, esta pandemia. E esta peste, o texto diz que ela é perniciosa. E o que é perniciosa? Algo pernicioso. Perniciosa significa algo que prejudica. Ou seja, é uma peste que ocasiona danos, que é nociva, prejudicial, em que há perigo iminente de morte. Mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Ele, o Altíssimo, o livra da peste perniciosa. Glória a Deus. E o salmista, ele escreve no Salmo 56, o verso 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Glória a Jesus, glória a Jesus. Nos versos 4, 5 e 6 do Salmos 91, a Bíblia diz: Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cobrir com as penas aqui significa que Deus nos protege e nos aquece com o seu grande amor e cuidado que Ele tem para cada um de nós. Ou seja, Ele nos dá segurança, Ele nos dá a provisão, além da proteção. Jesus lamentou e chorou quando avistou Jerusalém, desejando acolher, desejando abraçar, ajuntar, reunir o seu povo que pouco tempo mais tarde iria condená-lo à morte, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Mateus 23:37, a Bíblia diz, Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Nessa passagem do Salmo 91:4, existe aqui a demonstração de mais uma promessa divina. Ele te cobrirá, Ele te protegerá, e você estará seguro, porque a sua palavra é segurança e verdade, é proteção, é escudo e broquel. Broquel significa literalmente
em volta. Isto é, uma espécie de escudo cobrindo ou protegendo não somente a frente, mas rodeando você por completo. Glória a Jesus. Nos Salmos 33, os versos 18 e 19, a Bíblia diz: mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. É promessa de Deus. E o verso 20, a Bíblia diz ainda do Salmo 33, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Glória a Deus. Os versos 7 e 8 da leitura que fizemos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O verso 8 diz, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Deus é aquele que protege. Ele protege os seus filhos por seu grande amor e por sua infinita misericórdia. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 33, versículo 12. Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a Bíblia diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Lamentações 3, 22 e 23, a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Glória a Jesus. Então não é mérito de ninguém receber a proteção e o cuidado de Deus, mas é porque as misericórdias de Deus não têm fim. O apóstolo Paulo, ele alertou sobre isso. Ele disse em 1 Coríntios 10, verso 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, porque o estar de pé não é mérito nosso, é as misericórdias de Deus. Os versículos 10, 11 e 12 do Salmo 91, a Bíblia diz, e traz promessas divinas sobre a vida daqueles que amam e se envolvem com as coisas de Deus, e o têm como seu refúgio e fortaleza. E diz assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. 1 João capítulo 5, versículo 18, o apóstolo escreve, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Glória a Jesus. Quando Jesus foi tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, ele foi tentado pelo diabo. E o diabo chega para ele, isso está em Mateus capítulo 4, versículo 2. E o diabo cita este Salmo 91, esses versículos 11 e 12. Versículo 2 do capítulo 4 de Mateus diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Os versículos 5 a 7 diz, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aí Jesus usa a palavra e diz, também está escrito, não coloque à prova o Senhor, o seu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus.
Satanás foi astuto e mentiroso na citação desse versículo, porque ele colocou uma expressão fora do seu contexto. Ele deslocou a ideia original que dizia sobre a vida de Jesus, que deveria ser uma vida de obediência e confiança de Jesus para com Deus, o Pai, em todos os seus caminhos. O versículo 11 do Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Que caminhos eram estes? Era o caminho da obediência ao Pai. Aquela não era uma ordem do Pai, era uma tentação do diabo. Então Jesus não podia dar atenção àquilo, nem se prender àquilo, nem responder àquilo, ou corresponder aos caprichos do diabo. Enquanto na primeira tentação o diabo pretendia fazer com que a desconfiança em Deus nascesse na mente de Jesus, quando ele diz, se tu és o Filho de Deus, nesta segunda tentação, ele colocava Jesus na posição de uma autoconfiança, ou uma confiança exacerbada, ou presunçosa, de que Deus o protegeria. Mas Jesus responde com uma citação, e agora com verdade, e sem distorcer a palavra. Jesus cita Deuteronômio 6, versos 16 e 17. Não coloquem Deus à prova, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Provérbios 3 e 26, a Bíblia diz, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Provérbios capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Portanto, a nossa fé em Deus nos dá a certeza de que nenhum mal nos sucederá e nenhuma praga vai chegar à nossa tenda. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nisto. O verso 14 do Salmo 91, há uma citação direta de Deus. É Deus quem fala nesse versículo. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Existem vários textos na Bíblia mostrando Deus falando, porque o Deus que nós servimos é um Deus que fala, é um Deus vivo. Salmos 46, verso 10, Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Salmo 75, versos 1 a 3 diz, damos-te graça, ó Deus, damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça, quando treme a terra com todos os seus habitantes. Sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Então Deus fala. E no versículo 14 da leitura, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Glória a Jesus. João 14, 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O desejo de Deus é este, que o amemos com apego profundo. Deuteronômio 6 e 5, a Bíblia diz, ame o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Portanto, ame ao Senhor, que te livrará e te protegerá. Versículo 15 do Salmo 91. Ele me invocará, Deus dizendo, e eu lhe responderei.
Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Deus se compromete mais uma vez. E agora ele se compromete em ouvir o clamor do seu povo. Glória a Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Um verso tão conhecido que a gente sabe de cor. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isaías 65:24, a Bíblia diz: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Jeremias 29, versículos 12 e 13, a Bíblia diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! É Deus que se compromete conosco. Que Deus maravilhoso! Salmos 116, versos 1 e 2, o salmista disse: é por isso que eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou-se para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. E no Salmo 34, verso 6, ele escreve: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Glória a Jesus, é promessa de Deus. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Na sua angústia eu estarei com ele. Salmos 18, verso 6 diz: na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Glória a Jesus. O Salmo 120, verso 1 diz: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Portanto, creia nesse Deus que na hora da angústia Ele garante te ouvir, Ele garante te responder, Ele garante estar com você. Glória a Deus. E o último verso: vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Provérbios 9 e 11, a Bíblia diz: porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. É Deus saciando com longevidade. É uma palavra que Deus nos dá, essa garantia. E a maior de todas, que é: lhe mostrarei a minha salvação. A salvação do Senhor é o maior benefício que o homem pode adquirir na sua vida. E para encerrar, os benefícios alcançados por quem busca abrigo em Deus, deste salmo, a gente pode encontrar também nos Salmos 20, os versos 1 a 4, que diz: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Do santuário que ele te envia auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Que Ele te conceda o desejo do teu coração e te leve a efeito todos os teus planos. Que Deus abençoe sua vida grandemente e a sua família. Deus te abençoe. E agora eu quero orar com você. Para encerrarmos o culto esta noite, eu quero orar por você e com você. Querido Deus e Pai, Pai querido e santo, permita-nos entrar agora diante de Ti, através da oração, na Tua presença. A Tua palavra diz que o Senhor é o El Elyon, o Deus Altíssimo. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o grande El Shaddai. A Tua palavra nos diz que o Senhor é o grande Eu Sou, o Yahvé Adonai.
e nos diz que Tu és o nosso Deus, o meu Deus, o Deus Elohim, o Senhor nosso. Ó Deus, que nesta hora o Senhor nos ajude a habitar e viver à sombra de Tuas asas, da Tua proteção, no Teu esconderijo. Guarda-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, de todo o mal. Senhor Deus, em nome de Jesus, visite cada lar, visite cada família, visite o Teu povo, visite a Tua igreja. Deus meu, tem pessoas que nesse momento seus recursos já se findaram, outros seus recursos estão findando. Ó Deus, se levante, Senhor, atenda ao nosso clamor, que o Senhor nos responda, aleluia, no dia da angústia, como a Tua palavra diz, no Salmo 20, ó Deus, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, que do santuário Ele te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Ó Jesus, Deus querido e santo, aceite a nossa oração, aceite a nossa oferta, conceda o desejo do coração dos Teus filhos e atenda o coração aflito, o coração angustiado, o coração triste e amargurado. Ó Deus, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Ó Senhor, fica conosco, em nome de Jesus te oramos. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada lar, com todo o povo de Deus, em nome de Jesus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.